Acho que tá, né? Aí, tá no ar. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa experiência digital para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo do trabalho pós-pandemia. Então, sobre os convidados aí, começar com o engenheiro Júnico Antunes, que é doutor em administração pela URGS, né? É mestre em engenharia pela UFSC, é especialista em engenharia térmica pela UFSC também, e graduado em engenharia mecânica também pela URGS. O Junico não deve lembrar, mas a gente teve uma atuação próxima que eu até hoje trabalho na empresa Farina, aqui em Bento Gonçalves. Na Farina, sem dúvida. Implantou o sistema de produção a partir da ótica da produtária, né, que é o SPP, e todos os princípios aí do sistema Toyota de produção, teoria das restrições, todas as estratégias de produção a gente utiliza ainda até hoje muita coisa que foi daquele momento do aprendizado. Então, agradeço pelo convite e seja bem-vindo, Junico. Muito obrigado, né? É um prazer falar com a FTEC, falar com o pessoal de Caxias, né? Falar com o Kleber, falar com o Felipe, trocar ideias sobre esse tema que realmente é muito importante aí para o avanço aí da nossa sociedade gaúcha e brasileira. Isso aí, acho que deu uma... também dá boas-vindas aí, então, Dr. Kleber da Coleta, advogado com atuação de mais de 15 anos aí na área de civil e trabalhista, foi presidente da OAB na gestão 2016 a 2018, julgador no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Empresarial, também pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Caxias do Sul, professor convidado, estou na universidade, também na Escola Superior de Advocacia. Bem-vindo, Dr. Kleber. Obrigado por aceitar o nosso convite aí. Boa noite, Felipe. Boa noite, colega de bancada virtual, Ronico. Uma boa noite também para os nossos ouvintes, para a nossa audiência aí. Acredito que é toda a comunidade acadêmica da Unifetec. Um grande prazer. Já tive a oportunidade de presencialmente conversar com os acadêmicos. Agora tenho a oportunidade de virtualmente, no que a gente tem chamado do novo normal, né? Voltar a conversar com eles, isso nos traz muita alegria. Bom, começar falando que a pandemia realmente ela pegou todo mundo não sei se foi bem de surpresa, assim, mas o tempo rápido, né, que ela aconteceu, as mudanças significativas, principalmente no mundo do trabalho. Então, assim, algumas tendências que a gente vinha sendo gradativamente implantada, como o home office, que a gente pode até falar depois, o Dr. Kleber pode citar a própria mudança na legislação trabalhista, que ainda no governo Temer ali, que teve aquele pequeno ajuste já de tratar o home office como algo, a gente olhava para aquilo como se fosse algo assim, vai ser lá na frente, né? Não vai ser agora. E outras coisas, por exemplo, processo seletivo de profissionais também. Antigamente a gente tinha até a presença do olho no olho, hoje tornou-se comum fazer um processo seletivo totalmente online, você vai contratar a pessoa através de uma plataforma, né? Então, esse futuro do trabalho, como é que vai ser, né? Como é que está se desenhando isso? Como é que as mudanças elas vão interferir nas relações de trabalho? Então, eu vejo, assim, que eu estou na indústria há muitos anos e também na educação, e nos dois trabalhos que eu tenho, assim, as mudanças foram rápidas, significativas, e todo mundo tentou e já conseguiu se adaptar da melhor forma possível. Uma outra tendência que a gente tem visto, assim, também é a questão da saúde dos funcionários, né? E essa, acredito que vai ser uma tendência que a gente vai trazer para a nossa vida, a própria germinofobia que a gente fala, né? Aquele controle maior, uso de máscara, limpeza de alimentos. Então, assim, são muitas as tendências que vão impactar o mundo do trabalho. Eu acho que vamos começar falando assim, do home office, que é a grande mudança, né? E porque, de alguma forma, o Brasil, depois podemos falar do número exato aí, o percentual de pessoas que já estão em home office. Então, que se adaptaram a trabalhar, criar uma rotina dentro da sua casa para poder, pessoal que está no grupo de risco ou
propriamente aquelas situações em que os decretos municipais ou estaduais fizeram com que a empresa diminuísse o número de pessoas circulando. Então, começar com o Junico aí, que ele, na experiência de estar em casa, depois o Dr. Kleber dá uma sequência para nós aí. Não, o que acontece é o seguinte, basicamente, eu acho que uma avaliação do futuro depende um pouco de questões mais estruturais, mas eu venho trabalhando, eu acho que poderia falar um pouquinho da experiência, em duas atividades. Uma universidade, né? A Unicinos, que é uma universidade respeitada, aí nós trabalhamos aí no mestrado, doutorado em negócio, é uma universidade credenciada em negócios a nível mundial, a única aqui do sul do Brasil, e a outra experiência é a experiência da Produtare, né, que é uma empresa de consultoria e engenharia de produção. A experiência da universidade, eu acho que mostrou a necessidade de cada vez mais ter profissionais flexíveis, né, que rapidamente possam se adaptar às novas necessidades. Né? E a gente conseguiu fazer normal esse período de aula. Né? Eu ministrei uma disciplina na graduação, uma disciplina no doutorado e 4 disciplinas, uma no mestrado em engenharia de produção e 3 no mestrado profissional de gestão e negócio, inclusive 2 turmas fechadas aí com o Banco do Brasil. Né? E o que se observa é que você precisa se reinventar profissionalmente. Tá? E também que a gente não pode olhar isso aí como uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa que já estava em jogo e que, potencializada e bem potencializada, permite um avanço enorme do conhecimento, um avanço enorme das atividades a serem desenvolvidas. Por exemplo, essas operações virtuais permitem um diálogo muito maior entre os professores e os alunos, permite que você consiga utilizar várias formas de trabalho, podcasts, vídeos, revistas, livros, e utilizar mais o espaço, digamos assim, de aula, claro, para colocar alguns temas de centralidade, sintéticos da teoria, mas te permite um nível de diálogo, no meu ponto de vista, muito mais amplo do que as aulas convencionais, pelo menos para o meu estilo de aula. Evidentemente que aí existem vários estilos diferentes. Então, esse é um ponto. Claro que tem pontos negativos, porque você não tem o tete-a-tete, né? Você não tem a conversa do cafezinho, que também é importante. Eu vejo que no futuro, talvez, nós vamos ter mesmo uma educação do tipo híbrida, certo? As vantagens fundamentais também de longe é que daqui a pouco você pode trabalhar com profissionais do mundo inteiro que estão entrando nas tuas aulas, se você tiver bons relacionamentos. Tivemos aula com o Roberto Reis Alvarez, que é um cara do Conselho de Competitividade Mundial, com caras embaixadores que vieram trabalhar conosco aqui na parte do modelo chinês. Então, te abre um enorme espaço esse negócio, que tem que ser colocado no futuro numa lógica híbrida, que é o meu ponto de vista, a saída disso é uma lógica híbrida. Uhum. A Produtare, já passo a palavra para vocês, ela trabalhou constantemente nesse período. Houve uma baixa, mas nós estamos trabalhando em vários tipos de ações. Algumas ações são cursos à distância, outras ações são consultorias à distância, que funcionam muito bem, e outras consultorias híbridas, onde a gente tem algumas ações que são colocadas no campo, ou seja, coisas que estão acontecendo nos locais de trabalho. Então, nós temos trabalho em empresas no interior da Bahia, de energia eólica, de torres eólicas, que está trabalhando full time. Né? Nós estamos trabalhando também algumas operações em São Paulo, né? Outras operações no Paraná, operações no Rio Grande do Sul. Quer dizer, em muitos casos, houve a interrupção do trabalho. Sim. Mas, em muitos casos, você teve o trabalho híbrido de novo, e eu acho que isso aí também pode se perpetuar. Viagens longas que tu faz, por exemplo, a São Paulo, a Bahia, para fazer 2 a 3 reuniões. Hoje eu fiz reunião com a direção da Fundição Tupi Mundial e reunião com a Torres Eólicas do Nordeste. Quer dizer, você tem uma possibilidade de fazer realmente reuniões virtuais. No meu ponto de vista, isso não vai substituir o presencial, senão que nós vamos ter modelos híbridos, modelos que partes são virtuais e partes presenciais, que tem que ser projetados do ponto de vista da economia, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista das relações de trabalho, e assim
sucessivamente. E o outro ponto, é claro, é que a tua vida em casa muda, né? E isso também tem que ser considerado, mas eu acho que o que eu falei é suficiente para, digamos assim, dar o início, aí, o start aqui para esse nosso debate sobre o tema do home office. E aí, doutor Kleber? Não vou adentrar propriamente na questão da legislação no início, mas trazendo algumas sensações que a gente tem notado, né? Comentava com o Felipe antes de nós entrarmos ao vivo, fiquei preocupado e, de certa forma, talvez até feliz, porque eu acho que esse novo normal, ele tem trazido várias experiências boas para nós. Uma pesquisa do IPEA revelou que 25,7% seria um potencial de home office no Brasil. Se nós projetarmos a totalidade dos trabalhadores formais e informais no Brasil, a gente chega a um número absurdo de pessoas que estão se adaptando a essa nova realidade. No meu ramo, na advocacia, diuturnamente nós contatamos colegas que vêm com a informação de que, olha, encerrei as atividades de forma presencial no meu escritório e agora vou trabalhar em home office. A própria ordem aqui em Bento, ela possibilita, ela tem uma espécie de um coworking que permite que os advogados trabalhem, inclusive lá os que não querem ter um escritório físico. Eu sou um pouco mais antigo, sou ainda daqueles que têm a necessidade de ter um telefone fixo, de ter um local para atender meus clientes. Mas eu já percebi que a nossa vida, ela tem sido, pelo menos nesse período mais grave do isolamento social, ela tem se tornado bastante virtual. Digo isso porque já fiz audiências pela forma da videoconferência, já fiz sustentações orais através de videoconferência, ou seja, Tribunal Regional do Trabalho. Como é que funcionava para um advogado de Bento Gonçalves antes desse novo normal? Nós tínhamos que sair em torno de 6 horas da manhã de Bento, um veículo próprio, para poder estar em Porto Alegre antes das 9, né? E o retorno era só após o término da sessão no tribunal, o que muitas vezes fazia com que nós chegássemos em Bento 8 horas da noite. Essa última sustentação oral que eu fiz, eu recebi um link. Às 14 horas da tarde, eu acessei o link, desliguei a minha câmera, fiquei ouvindo a sessão. Quando me chamaram, eu fiz a minha sustentação oral, nos meus 15 minutos, que são regimentais. Desliguei a câmera, encerrei meu trabalho e continuei trabalhando normalmente. Então, tem coisas nessas videoconferências, nesse distanciamento, que tem nos tornado, de forma, até o aproveitamento do tempo. Sexta-feira, eu sou julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Sexta-feira tivemos uma sessão que iniciou às 14 horas e encerrou às 17 horas, onde foram julgados diversos processos. Os 5 julgadores estavam, 3 em Porto Alegre, 1 em Tramandaí e eu em Bento Gonçalves. E sem essa necessidade de se deslocar até Porto Alegre, toda essa questão da insegurança nas nossas estradas, eu acho que a gente tem muito a ganhar, tá, com as experiências boas do que a gente está vivendo. A gente pode tentar aquela brincadeira de ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Se nós começarmos a ver o copo um pouquinho com aquela ideia do copo mais meio cheio, eu acho que a gente tem como sair dessa situação que vivemos e crescer muito profissionalmente, inclusive como pessoas. Uhum. Tem uma outra pesquisa que foi feita que ela revela na verdade, parece que a gente sempre fica aquela coisa o home office pode não ser produtivo, pode a gente assim perder um pouco do controle, né? Então sempre havia uma resistência, principalmente por parte do empregador, da empresa em si, em liberar o funcionário para home office. E essa pesquisa ela mostrou mais ou menos isso, assim, que as pessoas elas acabaram se dedicando mais ainda do que a produtividade. Elas falam positivamente que a produtividade delas aumentou, porque parece que a atenção delas está maior. Então, se chega o e-mail, ela responde a mensagem instantânea,
E a pesquisa mostra que as pessoas, assim, de alguma forma, claro que tem toda aquela questão da preocupação com o desemprego também, né? Que isso acabou deixando algumas pessoas muito preocupadas nesse sentido. Mas, de forma geral, elas estão seguindo a risca o que deveria ser um bom home office, né? Criando uma rotina, acordando cedo, respondendo e-mail, fazendo suas atividades, né? Então, acabou levando por terra um pouco essa questão dessa preocupação de não ter como medir a produtividade dentro do home office, né? Eu acho assim, Felipe, na minha visão, uma intervenção interessante do Kleber, o que está acontecendo é o seguinte, nós vivemos em uma era, não vivemos uma era de mudança, propriamente dita. Nós vivemos uma mudança de era, tá certo ou não? Como diz o Chris Anderson. Ou seja, na verdade, você está hoje com um processo de mentalidade digital, né? Que ela suplanta a mentalidade industrial e a mentalidade agrícola. Portanto, esse problema da pandemia apenas acelerou o que já está dado na economia mundial. Se você olhar 10, 20 anos para trás, vai verificar que não existem empresas digitais entre as 10 maiores empresas, elas são menos. Hoje, as 10 maiores empresas do mundo, você tem Google, Apple, né? Você tem Amazon. Então, você modificou as relações, porque o chip passou a custar muito barato, né? No tempo que eu estava na escola de engenharia, em 1980, um chip custava 170, 1 gigabyte custava 170 mil dólares, é muito dinheiro. Então, você tinha computadores centrais, utilizados mais ou menos ligados com a economia de guerra, algumas empresas bastante ricas. Hoje, você pega um negocinho desse tipo aqui, e você tem aquilo que lá é Rosário, né? Você tinha um rádio, né? Aqui tem um rádio, você tem uma câmera fotográfica, era complicadíssimo para você conseguir fazer uma fotografia, você tem um gravador, você tem um GPS, quer dizer, o chip ficou tão barato que você realmente modificou, né, rapidamente, num período de tempo muito curto, o que você vai ter na humanidade para frente. Acontece que as pessoas continuam, na sua maior parte, eu me incluía nesse rol de pessoas até 2 anos atrás, onde depois eu comecei a ver que eu precisava mudar a mentalidade, que é um conceito histórico, onde você não pode mais pensar as coisas pura e simplesmente a partir da estrutura física, porque a digitalização avançou pesadamente, a competitividade mundial, né? As relações empresariais, as relações que você coloca aí jurídicas, essas são do século XX, algumas do século XIX, né? Aquele bando de papéis, né? Uma série de coisas que o mundo digital vai e já está destruindo. Quer dizer, é o Schumpeter, é a destruição criativa, isso que nós estamos tendo. E a pandemia apenas no caso brasileiro, acelerou a era digital, mostrou para nós mais claramente que existe um outro mundo, que é o mundo virtual em jogo. Claro que isso não vai ocorrer um desmonte do mundo físico, né? Você vai continuar tendo esses bichinhos como o coronavírus fazendo enorme confusão no mundo real, que é o troço que vem da biologia, você vai continuar tendo problemas ligados ao meio ambiente, você vai continuar tendo produção fabril de componentes, de automóveis, na verdade, isso tudo vai continuar. Mas a maneira como essa coisa se dá vai mudar. Já mudou, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam que as coisas vão caminhar cada vez mais para a mentalidade informacional, para a mentalidade digital. Esse eu acho que é uma reflexão mais de longo prazo sobre esse tema da pandemia. Um caminho sem volta. Essa intervenção, Felipe, do Junico, ela é bem visível na minha área, porque nós temos praticamente 3 esferas, né, no direito. A Justiça Federal, há mais de 10 anos, 100% dela toda eletrônica e hoje trabalhando normalmente. Nós temos a Justiça do Trabalho, há em torno de 5 anos,
caminhando para o processo eletrônico e hoje funcionando normalmente. E nós temos a Justiça Estadual, que do ano passado para cá começou um movimento de eletronização, vamos dizer assim, de transformar processos físicos em eletrônicos. E aí nós temos o que hoje? Um pequeno percentual de processos eletrônicos, os novos todos praticamente entram como eletrônicos, e fóruns fechados, o que significa que processos físicos não têm movimentação desde o dia 18 de março. Ou seja, a jurisdição não tem sido entregue de forma tão célere a pessoas que ajuizaram os seus processos anteriores a, vamos colocar aqui, uns 6 meses atrás, mais ou menos. Então, essa situação do físico também atrapalha um pouco, né, a minha profissão, fundamentalmente. Mas tem um decreto recente agora que trata justamente da digitalização de documentos, né? Que antes você tu podia digitalizar com assinatura eletrônica digital, mas tu tinha que manter a cópia física. E pelo decreto novo, esse agora, até tive a oportunidade de ver uma live com... eu esqueci o nome dele, mas é o responsável na parte da justiça e com o responsável pela BCP lá que organiza isso. E ele disse que agora não, pelo decreto novo, tu pode descartar o documento físico e transformar tudo em meio digital. Eu acredito que a digitalização é a próxima tendência, né? Mas a dificuldade que a gente enfrenta, Felipe, aqui vamos pensar em Fórum de Bento Gonçalves. Para nós termos o documento para digitalizar e implantar no sistema, sim, nós temos que pegar o processo no fórum, e o fórum está fechado. Então, a tendência seria digitalizar todos os documentos, né? Que eles estavam trabalhando, a Justiça trabalhando para digitalizar todos os documentos e transformar eles em meio eletrônico. Que assim, essa organização do trabalho, a gente cobra muito, eu participo também do Bento Mais 20, o Márcio Caramonte manda um abraço para o Junico ali, o Márcio, diretor da Meber, Junico. E o Márcio, ele briga muito por isso, né? No Bento Mais 20 a gente fala sobre a digitalização, principalmente também dos serviços públicos, que hoje você tem que ir até o guichê e retirar a ficha, solicitar, esperar. Então, a gente estudou o caso da Estônia, né? Que está anos-luz na frente, justamente pelo investimento na digitalização. Então, e no trabalho não vai ser diferente. A gente já... Claro que na indústria e outros serviços assim, já a experiência foi mais rápida. O que eu queria entrar falando assim, todos nós três aqui somos professores e somos profissionais nas suas determinadas áreas. O que tem me chamado a atenção é que essa celeridade agora no processo de mudança também vai exigir uma certa qualificação das pessoas, elas estarem aptas ou com o mindset aberto, né, Junico, para entrar de cara nesse mundo digital, assim. Mas 2 profissões me chamou a atenção, assim, que durante a pandemia, claro, outras mais, mas o pessoal da saúde foi muito valorizado, né, de alguma forma, e o próprio pessoal da educação, que teve que se reinventar de alguma forma, assim, que nem o Junico disse assim, a professora, às vezes, fica do olho no olho e saber a reação do aluno enquanto você está falando um conhecimento ali, socializando o conhecimento. Mas essa questão da qualificação, como é que vocês enxergam isso, assim, nessa mudança? O que eu penso é o seguinte, Kleber, assim, ó, nós precisamos mudar a mentalidade geral. Não é um problema só de empresa, não é um problema de governo, não é um problema de educação. Nós temos que trabalhar duramente para mudar a mentalidade. Eu vou te dar um exemplo, né? E aí, evidentemente, esse troço vai rebater no mundo do trabalho, mas vou começar do macro. Você sabe que eu sou especialista no sistema Toyota, traduzi todos os livros do Xingu e do Ono para o Brasil. Enfim, junto com o Guinato, aí, que é um cara que trabalhou bastante tempo na Serra, a gente vem trabalhando nisso há muito tempo, na teoria, na prática, formando gente, trabalhando com empresa, etc. Então, eu estudo muito a Toyota. Né? Na última convenção da Toyota, o Toyoda, que é o cara que hoje está na cabeça do sistema, da presidência, ele fez a seguinte frase. E essa frase é importante das pessoas entenderem. Ele diz o seguinte, quando eu durmo de noite e eu sonho, eu não sonho com ninguém mais que o Google, a Apple, a Amazon, etc. Eu não sei. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que o cara da Toyota, que é uma empresa tradicional, automobilística, de número 1 no mundo,
está preocupado em acabar enquanto lógica de indústria automobilística. Por quê? Porque se o mundo muda da indústria automobilística para a indústria de mobilidade, então vou ter uma plataforma entre o cara da indústria e o cliente. E esse cara da mobilidade, ele vai dizer o seguinte: eu agora vou fazer uma viagem, eu vou usar o carro tal, depois eu vou usar um Uber, depois eu vou usar um patinete, etc. Esse cara vai entrar na plataforma. No momento que a plataforma existir, ou seja, se a mentalidade digital entrar no jogo num setor tão clássico, tão significativo, tão metafórico, enfim, tão simbólico como o automóvel, significa o seguinte: que a Toyota, a GM, a Hyundai não vão mais atingir o cliente diretamente, vão entregar para uma plataforma de mobilidade. Estudos que eu fiz aí, relativamente ao processo da indústria, na verdade, quem fez foi a Cristina Orsolini, minha aluna de doutorado, mostram, por exemplo, que na parte de máquinas e implementos agrícolas, todos os caras estão fazendo plataforma. Os caras de insumo estão fazendo plataforma, o cara fertilizante está fazendo plataforma, os camaradas da indústria GCO, de onde eles estão fazendo plataformas, e provavelmente vão atingir o produtor através de plataforma, porque por que o produtor quer comprar insumo de um, fertilizante de um e máquina do outro? Isso aí. Só que a partir daí, o mais importante nessa plataforma é o dado. E esse dado é propriedade do cara que fornece o dado. E aí o dado passa a ser o petróleo. Por quê? Porque é do dado que eu vou entender todo o mecanismo através de inteligência artificial, etc. E aí começa todo o aspecto jurídico de quem é a propriedade desse dado, que é um tema extremamente importante. Então, com isso eu vou chegar na tua questão, eu não estou fugindo dela, eu estou contextualizando ela. Quer dizer, então, que tipo de profissional vai ser um profissional de futuro? São os caras da era digital. O mundo do ferro acabou. Esse mundo do ferro acabou do ponto de vista da agregação de valor. Você tem elementos... Se você botar chip no ferro, vai funcionar. Se você botar chip no calçado, vai funcionar. E o que você vai precisar? Gente que entende como transformar o dado numa refinaria. Em vez de transformar esse dado numa refinaria, você vai transformar em gasolina, óleo diesel, você vai transformar isso aí primeiro em informação, e depois da informação em conhecimento. Isso vai significar inteligência artificial, isso vai significar uma nova profissão chamada cientista de dados, que não existe no mercado, caras que estariam empregadíssimos hoje. Ou seja, é uma reformulação em amplos setores da economia do que nós precisamos fazer, e isso vai rebater sobre o mercado de trabalho, isso vai rebater sobre as questões jurídicas de quem detém a propriedade do dado, isso vai rebater sobre a indústria tradicional, que vai precisar se reinventar. Por exemplo, por que eu tenho que ter longos caminhos de distribuição depois que eu fiz a produção na fábrica? No passado, eu ter redistribuições físicas fortíssimas era fundamental para ganhar competitividade. Hoje, você pode atender clientes cada vez mais virtualmente, as lojas estão comprando virtualmente. Então, essa não é uma mudança específica de um setor, essa é uma mudança na estrutura mundial e é uma mudança na estrutura brasileira. E a China e os Estados Unidos também mostram que essa é a base da nova guerra, ou seja, o 5G. É na era digital que se dão as relações de guerra, que se dão as relações competitivas, que se dão as relações de trabalho, que se dão as relações culturais, que se dão as relações de poder. E nós precisamos entrar nesse mundo na universidade rapidamente. Nós precisamos entrar nesse mundo jurídico rapidamente. Nós precisamos entrar com uma lógica de Estado flexível rapidamente. Então, esse é o que está em jogo nesse novo modelo, tá certo? Então, vai ter muito mais home office, não vai ser só home office, mas vai ter muito mais home office. Qual o problema disso se você tem resultados espetaculares com grupos bem gerenciados e bem projetados com home office? Nenhum problema, tá certo ou não? Então, é por aí que eu acho que se desenvolve o debate. Desculpa ter me alongado. Não, tranquilo. E aí, Kleber? Eu pensava sobre a questão ali inicial, os profissionais da saúde e os profissionais da educação, né? E eu tenho convivência próxima com ambos, porque minha esposa
atua na saúde, ela é psicóloga do Hospital de Carlos Barbosa, e parentes próximos, como a minha irmã, por exemplo, que dá aula, então, relacionado diretamente à educação infantil, e ela comentava o quanto ela tem trabalhado mais, né, porque são mais atendimentos, aquela atenção que tu tinha pessoal com o estudante, e da mesma forma minha esposa com os pacientes, tu não pode ter aquele tempo dispensado no tete-a-tete, né, usando no jargão, né, e aí tu acaba trabalhando mais para atingir o mesmo resultado por causa da dificuldade. Mas eu tenho observado que o conteúdo, a instrução, ele tem chego com esse novo normal de forma muito fácil até nós. E dentre os movimentos que eu percebo, eu acredito que nós vamos ter um barateamento, a valorização dos profissionais, por exemplo, da educação, mas com custos reduzidos. E digo isso porque eu tenho a oportunidade de acordar todas as manhãs e ouvir os grandes expoentes do direito do trabalho falando na Academia Brasileira do Direito do Trabalho, no meu celular de forma gratuita. Ontem a gente teve a oportunidade de fazer um webinar sobre inovações trabalhistas, que foi um verdadeiro seminário gratuito, está à disposição no YouTube de quem quiser. Quem estiver preparado para ir buscar o conhecimento, vai ter que aprender a filtrar também, porque a gente ouve algumas coisas um pouco equivocadas, né? Mas quem tiver preparado para filtrar o que é bom, separando o joio do trigo, né? E buscar esse conhecimento, é o profissional do futuro, é aquele que vai estar preparado realmente para as novas demandas, né? E eu acredito sim que nós vamos ter um bombardeio de conhecimento e que vai haver sim um barateamento, porque, para citar um exemplo, tem um grande amigo meu, há poucos dias ele fez uma palestra para uma universidade da Espanha dentro do apartamento dele em Porto Alegre, sabe? Coisa que antes alguém precisaria custear a ida dele para lá, ele precisaria fechar o escritório dele por uma semana, né, para poder fazer a viagem, ida e retorno. E agora não, agora ele acessou a câmerazinha aqui e ele consegue conversar naturalmente. A gente tem muito a evoluir ainda, mas, como eu disse, o profissional que souber aproveitar esse conteúdo gratuito que está aí e saber filtrar o que vale a pena pagar ou não, eu acho que vai ter uma evolução muito grande na qualificação. Na medicina, tu vai ter a telemedicina avançando pesadamente. Que envolve novas regulamentações, etc. Telemedicina, né? Estão colocados aí, tu vai ter muita inteligência artificial. Uma das áreas onde a digitalização mais pega pesado é medicina. Na questão da educação, nós temos agora a grande oportunidade defendida pelo nosso amigo Anísio Teixeira, defendido pelo Darcy Ribeiro. Nós precisamos educar em massa nesse país. Agora, aí aparecem problemas, quer dizer, a infraestrutura existe, a banda larga existe, o cara é pobre, tem um computador lá perante o cara. Quer dizer, nós temos um sem número de questões para resolver, mas a potencialidade de uso da digitalização na medicina e na educação é absolutamente fantástico. Mas não é de agora, o velho Scher, né, que é o grande cara do Enterprise 4.0, etc., são os alemães, nesse livro aqui, o velhinho simpático, que vocês podem ver aqui, esse velhinho simpático está discutindo muito antes da pandemia que vai ter consultoria 4.0, que as pessoas têm que se preparar para isso, que vai ter indústria 4.0, as pessoas têm que se preparar para isso, que vai ter universidade 4.0, as pessoas têm que se preparar para isso. Então, pessoal, nós estamos perante uma nova era, nós estamos perante uma nova história, e isso tem que entrar de maneira organizada, estratégica, dentro das organizações, dentro das universidades, dentro do Estado, dentro da estrutura médica. E o Brasil não está preparado para isso, né? Infelizmente. Mas, inclusive, nossos políticos, por exemplo, nem sabem do que se trata a tal da era digital. Agora foi bom, porque os caras vão ter que fazer sessão digital, o partido político vai ter que se reunir digitalmente. Isso aí já estava dado, poderia ser feito, é importante, é fundamental para que a democracia avance. Eu também tenho fake news, quer dizer,
É um novo mundo, gurizada, não é por partes. Ele entra na política, entra na comunicação. Precisamos nos preparar. O Senado vai ter agora até drive-thru, né, para votação. A votação secreta vai ter um dispositivo. Isso é outra coisa, assim, o custo, por exemplo, a gente fala, mas o custo Brasília é um custo altíssimo para manter Brasília funcionando. E realmente, hoje que tá, até saiu hoje, estava lendo, tem uma medida provisória de um deputado lá. Olha, o melhor você seria transferir temporariamente para o Rio de Janeiro, que daí fica mais próximo de todo mundo. Aí você fica pensando assim, ó, não é mais aquela questão do local físico, né? E aí entra num outro ponto que eu tenho percebido, que é o ponto do engajamento virtual mesmo. Porque... Ô, Felipe, tu só me permite uma pequena intervenção, porque o que me preocupa realmente é o interesse político que esses avanços se consolidem, né? A gente tem uma situação, e aí eu tenho que falar contra a minha profissão, que é os emaranhados da lei. A lei acaba sempre nos dificultando. E esses dias ouvi um debate e estava até, eu acho que foi o Márcio Chiaramonte que comentou, e eu já tinha me dado por conta disso. Nós vamos ter uma eleição agora. Sim. E aí vem uma resolução dizendo que não vamos usar a biometria para fins de que a pessoa não possa encostar no aparelho de biometria para não se contaminar. Mas aí eu te pergunto, e como é que tu vai votar lá? Tu vai digitar os números na urna, né? Aí o pessoal fala de álcool gel e tal. Por que não se pensar em alguma coisa como um QR Code? Hoje, praticamente, a população inteira tem um celular. Cria um QR Code ali na hora, a pessoa acessa e vota do próprio celular, obviamente, na frente do fiscal. Todas essas inovações, elas sempre vão encontrar uma dificuldade, eu acho que é na necessidade que a legislação acompanhe. E isso é o grande, acho que o desafio hoje, é fazer com que os legisladores acompanhem essa evolução. Porque não faz sentido nenhum tu tirar a biometria e tu fazer a pessoa encostar na urna. Quando ela tem um aparelho certamente no bolso dela, que ela pode, um QR Code, escaneia na hora, vota na frente do fiscal e vai embora. Não encostou em ninguém. Eu até achei que quando tinha a questão da biometria, seria mais pela demora, porque demora um pouco mais a leitura, identificar, fazer aquela, ele vai, consulta a base de dados. Mas depois eu vi que é um absurdo, é um absurdo. A biometria demorar mais do que digitar num teclado, né? Bom, são as tendências que a gente vai ter que se adaptar aí nesse novo normal, né? Que tem pessoas que já não querem voltar para o normal antigo, já estão pensando que tem que ter um novo normal mesmo, como o Junico falou aí na mudança de cultura, né? Essa questão do engajamento que eu falo, assim, principalmente quando a gente, assim, vai ser assim, e enquanto não tiver, de fato, uma vacina, ou tiver algo que elimine, a gente vai ter que se adaptando a essa questão da regra de convivência. O Junico usou um termo, depois o Cléber também comentou, falou o tete a tete, né? A gente olhar no olho e poder conversar com as pessoas. Isso, como é que a gente vai fazer aí para manter isso depois? Óbvio que uma das primeiras estratégias que a gente montou no plano de contingência foi acabam-se as viagens, né? Ninguém mais viaja, ninguém mais vem para cá também, até que se resolva essa questão. Mas como é que a gente vai manter esse engajamento? Assim, como é que vocês imaginam vai ser o novo normal para mim manter essas pessoas conectadas e, ao mesmo tempo, produtivas para que as coisas aconteçam? Eu tenho uma visão dessa história, assim, que eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de dar exemplo, né? Para entender um pouco o que vai acontecer. As pessoas perguntam, mas vai mudar tudo? Vamos pegar a economia gaúcha. O Rio Grande do Sul é um estado absolutamente fantástico, industrial e do ponto de vista agrícola. Nós fazíamos mais de 60% das máquinas agrícolas do Brasil, mais de 60% dos ônibus do Brasil, mais de 60% das carretas do Brasil, mais de 60% do road builder aqui no Rio Grande do Sul, não é isso? Estou falando da economia gaúcha. Nós somos primeiro ou segundo em calçado, primeiro ou segundo em imóvel, nós temos um potencial de energia eólica absurdo a 100 metros de altura e 7 metros por segundo, primeiro em vinho, felizmente, isso é importante aí na Gringolândia, primeiro em arroz, quer dizer, que é importante lá na Zona Sul. É uma economia, o Rio Grande do Sul, que se você pegar o PIB, é maior que o somatório do Uruguai, Bolívia e Paraguai. Né? Se fosse um país, estaria 60 economia do mundo.
Essa economia não precisa ser destruída, ela tem que ser revigorada na era digital. Ela vai terminar? Claro que não. Agora, se ela não se readaptar às novas lógicas competitivas mundiais, ela vai cair. Então, uma parte da economia física, do relacionamento físico, do carinho, do grupo, vai permanecer, vai se radicalizar, inclusive, em alguns momentos pós-pandemia. Porém, vai acontecer uma nova economia do Google, do internet, que é uma economia já nasce informacional. E essa economia que nasce informacional tem a ver com essa gurizada nova. Então, nós que somos de universidade, casal, temos que fazer um curso para os jovens para estudar o problema da digitalização, como é que vai ser esse mundo digital. Aí tem um amigo meu que diz, não, cuidado, nós temos que fazer curso para velhos que estão saindo da linha, de mais de 40 anos, para que eles entendam o que é digitalização, porque o guri de 8, 10, 15, 20 anos, esse já nasceu na digitalização. Então, o mundo futuro será um mundo físico que vai ter amizade, que vai ter encontro, que vai ter viagem, que vai ter turismo, mas que cada vez mais os aspectos econômicos, sociais, culturais de poder estarão ligados com a era digital. Mas eu não acredito absolutamente que tu vai mudar as emoções, que tu vai mudar a psique. Quer dizer, na verdade, existem mudanças que vão acontecer nas pessoas também em função da era digital, mas nós somos humanos, tá certo? E essa humanidade, ela deverá persistir, e se não persistir, nós temos que forçar mecanismos concretos para persistirem. Como diz um amigo meu que trabalha com a gurizada, que os caras ficam lá jogando digital, aí tem uma empresa que só tem garotada, depois, hoje vai ter jogo de futebol. E aí o cara vai lá, jogo de futebol físico, comer um churrasco, tomar uma cerveja, porque os caras vivem no mundo virtual, tá certo ou não? Então, depois vai ter que inverter o negócio, vai ter que fazer os caras ter um lazer físico. E tudo isso, pessoal, é possível de projetar, mas nós temos que ter uma classe dirigente, nós temos que ter uma elite capaz de se movimentar para o futuro. Essa é a minha linha de raciocínio geral. Sim, e, óbvio, precisamos de engajamento virtual nesse negócio. Eu já penso que a gente tem até para fazer um contraponto, nós temos um caminho anterior. Nós vivemos num país que é um dos poucos países no mundo que a internet é paga e de má qualidade. Né? Qual é a grande dificuldade hoje que tem os advogados de irem para o mundo virtual em todas essas atividades? Há um grande movimento da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive do Conselho Federal, de que as audiências de instrução não virem virtuais. O que é audiência de instrução? Onde efetivamente são produzidas provas, onde são ouvidas as partes e as testemunhas. E é muito simples entender por que a gente reluta contra isso. E se no meio do depoimento de uma parte me cai o sinal da internet, que é absolutamente normal. Já vi várias lives onde os entrevistados acabam caindo do sistema e voltando. Inclusive lives onde se critica a internet, as pessoas também caem para o azar da internet. Sim. Mas aí o que ocorre? Isso aí pode causar um prejuízo absurdo na prova. Porque a pessoa que cai do sistema e quando ela volta, ela pode ter se informado, ela pode mudar, ela pode ter sido inclusive orientada a mudar a versão dos fatos. Então, a gente tem um caminho que já deveria estar sendo trilhado no sentido da melhora dos sinais de internet. Por quê? Porque a gente já está sendo assolado com essa tecnologia toda. A gente já está vivenciando isso. Não dá para pensar que isso aqui vai ocorrer daqui anos. Não, isso está acontecendo agora. E a gente precisa de estrutura para enfrentar esse novo mundo. E essa estrutura me parece que não é o interesse atual hoje. Há poucos dias a gente recebeu a notícia de que o governo federal está buscando a retomada da nova reforma da CLT. Ou seja, lá em setembro do ano passado, se criou uma nova comissão para rever mais alguns pontos e avançar nessa atualização da norma. Em fevereiro ou março, em razão da pandemia, se pararam esses estudos. E agora, no meio da pandemia, se retoma de forma assim até
atabalhoada, né, assim, atropelando tudo, quando a gente tem outros problemas. Hoje, o nosso problema principal é o quê? Garantir acesso à saúde, que é o que a população realmente está com medo, e para que o mundo continue girando com essas novas tecnologias, nós precisamos o acesso à tecnologia. Não tem como a gente imaginar um mundo onde nós vamos tentar virtualizar o máximo possível das coisas quando a internet não sustenta. Eu estou acompanhando a nossa live também pela página do Facebook do Felipe, e eu vejo que volta e meia dá umas travadinhas ali. Nós aqui, por sorte, a nossa plataforma, ela nos livra disso. Mas a gente está falando ao vivo aqui e estamos sendo prejudicados no sistema, e obviamente que é pela internet. Então, eu acho que a gente precisava voltar um pouco, não sem se descurar dessas condições de saúde, que é realmente a importância hoje, mas a gente precisa do enfoque em se oferecer a tecnologia para a população. Porque também a gente está numa cidade que é uma das maiores do estado, mas vamos pensar nas margens, na periferia do estado, onde muitas vezes não tem nem fibra ótica em alguns municípios. A dificuldade, o trilhar esse caminho, eu acho que ele está engatinhando ainda, quando nós já devíamos estar correndo. Kleber, total concordância contigo, só que o que acontece? Quando o cara trabalha na mentalidade industrial e agrícola, quando o cara fala infraestrutura, tu pensa em estrada, pensa em navio, pensa em ferrovia, pensa em tudo, mas não pensa que tem um negócio chamado infovia, não pensa que tem um negócio que é importantíssimo, que é a infraestrutura, né, para poder pendurar a história digital. Bom, evidentemente que sem infraestrutura nossos avanços serão bastante limitados, então esse é um ponto estratégico, tem que ser desenvolvido. Como é que eu vou fazer uma educação de massa com muita digitalização se as pessoas não têm computador em casa, se o sinal chega fraco? Então, todos esses elementos estão aí. Mas eu acho que tem o segundo ponto que tu coloca, que eu gostei, eu achei muito legal, né, Kleber, que é o seguinte: nós vamos ter que reprojetar o trabalho, tu entendeu? Reprojetar o processo na linguagem de engenharia de produção. Tá? Porque tem algumas coisas no trabalho que exigem coisas físicas, certo ou não? Eu não entendo nada da tua área, né? Mas daqui a pouco você vai fazer uma entrevista com um camarada, não, vai fazer tu vai tomar uma testemunha, e claro, é muito importante os gestos físicos todos, né? Imagino, né? As percepções, a maneira, o comportamento do cara, o livre debate das ideias. Então, não sei, a minha perspectiva é que nós vamos ter muitas transformações da maneira com que você faz os processos, né? Não só na estrutura do Estado, das empresas, né? Mas em todos os lugares. Quer dizer, esses processos podem e devem ser refeitos para essa nova realidade física virtual, né? Eu não posso achar que tudo vai ser virtual, não me parece um negócio razoável. Mesmo que a infraestrutura esteja 100% acurada, tem certas coisas que eu imagino que deverão ser presenciais cada vez mais, inclusive. Mas esse é um esforço interessante, que a nossa área de produção e negócio se trata exatamente de projetar essas coisas aí, né? E eu, por exemplo, não projetaria uma estrutura de empresa totalmente virtual, totalmente ligado com o home office para todos os casos. Em alguns casos, algumas áreas que são específicas têm sentido, outras não. Temos que começar a medir a produtividade, temos que verificar como é que se dá o trabalho, quais são as condições do cara em casa, tem filho, tem esposa, etc. Quer dizer, muita água vai rolar nesse reprojeto aí da economia da sociedade pós-pandemia. Agora o Junico falou, justamente uma das próximas tendências é como a gente vai controlar essa produção, que era um dos receios, ou o maior receio, né? Eu vou levar a pessoa para trabalhar no home office, mas quem que vai ficar cuidando dela? Então, como é que a gente vai tratar isso aí? Assim, já, claro, tem empresas de software que o próprio Google ou outras, eles já fazem esse controle, assim, pela produtividade, pela entrega que a pessoa faz, né? Mas eu acho que o que entraria aí, talvez, a experiência, os objetivos, alcançou o objetivo, porque, pelo que eu tenho conversado com as pessoas que estão em home office,
elas, assim, produtivamente, elas estão entregando mais resultado, né? Eu te diria o seguinte aí. Primeiro, qual é a característica fundamental da era industrial? Né? Isso aí, vocês podem se assegurar disso. Tu entra por uma portaria, tu não entra em qualquer lugar. Quando tu entrou na empresa, dali tu só sai pela portaria. Então, aquilo, entre aspas, é uma prisão. Fisicamente está colocado ali. As relações de trabalho, todas as discussões contratuais estão todas estabelecidas com isso. Quando entrou a internet, entrou o celular, acabou a cerca física. C'est fini, tá certo ou não? Só que as pessoas levaram muito tempo para entender esse negócio, tá certo? Então, o que acontece? Quando você começa a trabalhar com lógicas onde você, em alguns lugares, não em todos, em fábrica, as pessoas têm que estar produzindo, né? Tem que fazer carreta, tem que fazer ônibus, tem que fazer... Né? Mas quando você pode medir essas coisas, fazer coisas virtualmente, por exemplo, desenvolver programas, inteligência artificial e muitas outras coisas, o importante é o resultado. E eu vou ter que medir as pessoas pelo resultado. Eu considero que a minha empresa produtária é uma empresa moderna. Eu nunca estou preocupado se o cara entra ou não entra no horário, sai ou não sai do horário. Claro, tem a parte administrativa, só que aí tem os regulamentos jurídicos. O que faz o cara estar lá é que tem que ter um cartão ponta, hora extra. Não é que a pessoa não possa, é que a estrutura jurídica te empurra para ter fisicamente. Mas meus consultores estão em tudo que é lugar do Brasil, gente muito mais inteligente que eu. Vou eu estar ligando para o cara para saber se o cara entrou no horário, saiu do horário. Não, eu preciso saber se a Camargo Correia vai ter resultado ou não vai ter resultado. Eles vão me medir para o resultado, se arrandou. Então, na verdade, essas coisas já vêm acontecendo há algum tempo, tá certo? E precisa repensar essa lógica toda. Por que eu acho que tem que mexer um pouco na estrutura jurídica? Porque eu acho que exatamente esse trabalho de back-office é aquele que talvez mais fica feito ao home office. Está acontecendo há algum tempo, né? No meu ponto de vista. Então, sim, tem um monte de debates aí. Eu não sou advogado, certamente pode ajudar com isso. Muito melhor essas questões. Mas controlar a produção no esquema antigo de serviços, de atividade de inteligência, não tem a menor possibilidade. O que nós podemos é botar a estrutura digital para fazer o controle da produção. Isso é um outro assunto. Aí podemos voltar para ele depois. E aí, Kleber? Na verdade, eu estava aqui me coçando para falar, né? O que acontece? Só para fazer um pequeno destaque, a professora Márcia Bitarello, ela comentou com relação àquele tópico anterior, as nulidades processuais que podem ser causadas por causa da internet, né? Mas, assim, e agora entrando, então, falando um pouco de legislação, né? Que eu, como eu disse, estava me coçando para falar um pouco de lei. Uma pequeninha correção ao que o Felipe falou lá no início, o trabalho remoto, esse trabalho fora do ambiente de trabalho, propriamente dito, ele não vem com a reforma trabalhista para a lei brasileira. Ele vem em 2011, através da lei 12.255, se não me engano, que introduziu essa espécie de trabalho no artigo 6º da CLT. A reforma trabalhista, ela vem regulamentar... A verdade, isso vem lá de 2011, né? E agora a reforma vem e regulamenta. As medidas provisórias tentaram dar um pouco mais de segurança para o empresário nessa condição. O que acontece? Esse controle por produção é o adequado. Porque se o empregador vier a buscar um controle de horário com o trabalhador em casa, ele tende a se prejudicar. O controle de jornada, porque o trabalhador no teletrabalho, ele passa a ser regrado pelo artigo 62 da CLT, onde ele está dispensado o controle de jornada. Não está necessariamente obrigado a trabalhar mais do que 8 horas diárias. Sim. Mas ele não precisa do controle. E a gente sabe que meios telemáticos de trabalho permitem o controle. Na medida que tu exige que ele trabalhe linkado num login, tu tem como controlar o horário que ele acessou e o horário que ele saiu.
À medida que um trabalhador consegue comprovar que ele estava sendo controlado, ele tem direito à sobrejornada, e aí já bagunça um pouco o sistema. Outra situação bem importante que a gente tem, que tem que ser pensada, a reforma trabalhista, ela impõe a responsabilidade, e o Junico falou disso há pouco, mas a reforma trabalhista, ela impõe a responsabilidade pela saúde do trabalhador ao empregador. Mesmo que o trabalhador esteja em casa, a responsabilidade, ela passa a ser, ela continua sendo. E como é que o empregador vai fazer o controle se ele está sentado numa posição ergonômica na sua casa? Toda essa situação, a gente precisa avançar muito nisso. Então, o controle por produção, eu já digo que vai dar problema na legislação. A legislação ainda não avançou. Tem que ser por produção, não pode ser por no controle, vamos dizer assim, hora-trabalho, porque pode vir a dar problema. Queria entrar na outra questão que é essa que as pessoas não conseguem se desconectar, né? Então, mas isso a gente já sabe na rotina das indústrias hoje. Às vezes uma reunião que deveria durar 1 hora, dura 3, uma viagem às vezes desnecessária, poderia ter resolvido com uma teleconferência. Eu acho que essa mudança também vai ser nesse sentido. A gente valorizar mais o tempo. Só não me deixa perder a brincadeira. Uma reunião que poderia ter sido resolvida também num e-mail, muitas vezes, são 2 horas de reuniões por vídeo, né? Poderia ter sido resolvido por e-mail. Mas eu acho que essa questão assim de valorizar mais o nosso tempo. Com os alunos, eu tive 200 alunos conectados esse semestre aí na pandemia. E eu sempre reforcei isso. Além de tudo, vocês ainda estão ajudando o meio ambiente. Eles ficavam, como assim, né? Vocês não pegaram nenhum veículo, não consumiram energia elétrica maior, já estavam em casa, já estão consumindo a mesma energia elétrica. Então, olha o ganho positivo que vocês estão tendo em relação a tudo isso. Mas o desconectar-se que eu falo, assim, é justamente saber... porque a gente acaba... Eu digo porque a gente acaba transformando numa parte de nós, né? A gente brinca assim, fiquei sem bateria. Não fiquei eu sem bateria, o aparelho ficou sem bateria, né? E a gente acaba, para não se tornar uma extensão, acho que o que o Junico falou antes ali, saber dividir o híbrido, né? Do virtual e do presencial, aí, como é que a gente vai trabalhar exatamente isso, né? Então, sem perder os momentos importantes, que é aquela questão pessoal, né? Do almoço, do café, mas também manter essa celeridade que a gente precisa para o mundo virtual. Qual a opinião de vocês aí nessa questão tem que desconectar? Claro, por exemplo, agora nós estamos uma brincadeira, nós estamos com 2 clássicos importantes, né? O Grêmio vai jogar contra o Juventude e o co-irmão vai jogar contra o Caxias. Eu vou torcer para o Caxias, obviamente, com muita força dentro do federal. Se eu dissesse para ti que assistir futebol em casa, né, conectado, na verdade, esse eu acho que é um bom exemplo, é a mesma coisa que eu assistir o futebol no estádio, isso para mim eu que adoro futebol, é totalmente diferente, porque no estádio é a brincadeira, é um que sofre, é um que chora, é um que pula, é um que ri, é um negócio, do meu ponto de vista, fantástico, né? Tu te desconecta, dá com um pouco brincadeira e tal. Aí você pode assistir esse mesmo espetáculo, na verdade, que é um espetáculo sentado na televisão, vendo o jogo da televisão. Não é a mesma coisa, tá certo ou não? Sim. Então, não só é preciso se desconectar, porque tu vai estar te desconectando também vendo o jogo na televisão, mas também a forma de te desconectar, né? Buscando as emoções, as afetividades. Eu acho que isso é fundamental na vida do ser humano. Eu preciso tomar um vinho lá no Pisato, que é o meu sócio, tem que ir lá ver o seu Plínio, tomar um vinho Pisato, na verdade, lá na Serra, que, aliás, o vinho Pisato é de muito boa qualidade. Precisa ir lá ver a Gringolândia ao vivo, tem que ir lá na fronteira ver os bois, as vacas, né? Você é no Rio de Janeiro. Então, na verdade, acho que a desconexão ela é muito importante. E eu acho que esse vai ser uma das coisas que vai acabar, ao longo do tempo, dando muito problema, porque essa conexão o tempo inteiro, gurizada, isso aí vai gerar doença no trabalho fortíssima. Sim. Já está gerando doença no trabalho.
Os japoneses já têm esse troço, workaholic, babá, o cara não desconecta nunca. É uma coisa complicada, tem que estudar esse negócio. Porque para mim não é só se desconectar, é a qualidade da desconexão também, entendeu? Eu acho que isso é um troço relevante dentro do debate geral. Mas, sem dúvida nenhuma, essa conversa é boa e eu adorei. Anotei aqui nas minhas anotações, fiquei sem bateria. Quer dizer, torna humano uma coisa que não é humana. Sensacional, gostei, adorei, achei muito legal. Essa questão de perceber que, olha, peraí, até aqui acaba o ser humano e começa a tecnologia. Mas não sei se vai dar para separar isso aí. Eu acho que... Hein, Kleber? Me diga. Bom, primeiro deixa eu desconectar o professor Runico de uma ideia equivocada. Eu, como um orgulhoso e fiel torcedor do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, nos seus 100 anos, anuncio, então, que o Esportivo virou o jogo sobre o Juventude e eliminou o Juventude e o Caxias da fase agora de mata-mata. E quem vai jogar sexta-feira, sábado, com o Internacional é o Esportivo de Bento. Mas que maravilha! Eu adoro o Esportivo. Grande time. Campeão do interior ainda, Juninho. E de quebra, somos campeão do interior com vaga na Copa do Brasil e na Série D. Então, isso é a notícia alegre do dia, no meio de tanta tragédia que a gente tem ouvido. E o futebol, sim, é uma forma de desconexão, né? A minha esposa não tem percebido isso, mas já fazem pelo menos uns 15 dias que eu estou me desconectando do telefone celular. Ela está rindo aqui perto, mas é verdade. Eu digo por quê? Porque eu criei um hábito, eu vinha na época da pandemia ligado em amigos fazendo lives e coisas e tal, e eu recebi um relatório determinado dia, onde eu vi que eu estava consumindo 8 horas diárias, aquele relatório que o iPhone manda para nós, e eu fiquei apavorado com isso. Lógico que não é 8 horas contínuas, mas é tu deixar algum aplicativo aberto, funcionando e tal. E eu não acesso mais o telefone à noite. Eu não assisto mais lives. Depois eu cheguei em casa, eu realmente estou tentando cada vez mais me desconectar. Obviamente, vira e mexe, a gente acaba dando uma olhada no telefone para ver se algum familiar chamou, né? Mas participação em grupo de WhatsApp, no horário noturno, assistir lives, eu tenho me desconectado totalmente disso, porque eu sei que no outro dia a gente já começa com aquela tempestade de ideias, né? É a forma que eu localizei e tenho colhido bons frutos, sabe? Porque a gente vê que tem um mundo muito bacana ao redor, fora do mundo virtual. Mas, sim, a gente tinha o lema da escola de Sagres, e eu gravo muito aquele lema dos navegadores portugueses, né, porque foi a frase que eu iniciei o meu primeiro trabalho de conclusão na minha graduação na minha saudosa Unicinos. Fico muito feliz de saber que o Junico é professor lá, porque eu sou um filho orgulhoso da Unicinos. E a escola de Sagres dizia, navegar é preciso. E aí, no meu trabalho, como ele envolvia tecnologia e contratos eletrônicos, eu trouxe o navegar para o navegar na rede. Hoje eu tenho uma outra concepção. Eu penso que desconectar também é preciso. Então, navegar é preciso e é necessário, mas desconectar é muito necessário nos dias de hoje. Muito bem. O ano passado, eu orientei dois alunos do MBA em marketing e eles queriam trabalhar o tema de marketing pessoal, né? O marketing como marca pessoal. E a gente foi trabalhando da ideia e chegou o problema do trabalho acabou sendo o uso de ferramentas de tecnologia na contratação de pessoas. E a gente fez uma pesquisa com mais de 150 empresas aqui de Bento e região, identificando se as empresas utilizavam, por exemplo, um LinkedIn, ou um Facebook, ou outra ferramenta para divulgação, e também para verificação do perfil do funcionário, né? Para nossa surpresa, assim, nem todas ainda utilizavam para divulgação de vagas.
mas todas davam uma olhadinha antes de contratar a pessoa. Então, pelas respostas que a gente foi identificando. Então, claro, isso é de questão se vou contratar ou não vou, pela postura da pessoa na rede social. Eu sempre brinco também, eu vou dar outra brincadeira hoje. Eu tenho uma vida fora do Facebook, só não sei qual é a senha, né? Então, por isso que eu, voltando para o link do desconectar-se, né? Mas essas mudanças do processo seletivo, assim, o que a gente tem acompanhado agora, é que, às vezes, o processo 100% seletivo, 100% online, o processo seletivo, né? De uma mudança significativa, porque tem aquela questão, assim, da entrevista, de identificação, dos trajeitos, da forma como age, como fala, como se comunica, né? E como é que vocês enxergam isso, assim, essa mudança no processo seletivo, assim, que, digamos assim, tendo uma boa foto de perfil já é uma grande coisa, né? Já muda todo o aspecto. Eu vou dizer para ti, essa pergunta aqui eu não tinha pensado nela e nunca... Mas eu vou falar o que me veio na cabeça, certo ou não? Eu não selecionaria um cara virtualmente. Não? Não. Porque eu acho que nessa parte, digamos assim, enfim, de relações, de trabalho e tal, é preciso entender um pouco o sentimento, o comportamento, a maneira como chega. Eu não dou um caráter técnico para a coisa. Se realmente tu fazer uma pergunta e ver a atitude do cara no A ou B, eu admito que poderia perfeitamente fazer uma entrevista e isso não sou contra, mas pessoalmente essa ideia eu sou um pouco da mentalidade industrial agrícola, ou seja, eu acho que o tete-a-tete nesse caso de pessoas é importante para tu ter um posicionamento sobre o tema. Mas é uma visão anticientífica, apenas uma visão... Não, mas explorar o sentimento, aí, como é que é essa percepção, né? O que a gente tem visto agora é isso, processo 100% online. Eu também gosto dessa coisa da conversa, do desafiar a pessoa, às vezes, faz uma inquietação, fazer ela sair da zona de conforto e dizer assim, como é que tu reagiria em tal situação? E conforme ela se mexe na cadeira, tu já tem uma percepção de quanto ela está envolvida com aquilo. E tu, Cleber, o que tu pensa? Sabe que o Tribunal Regional do Trabalho, alguns anos atrás, sofreu uma determinação do CNJ para proibir a consulta das pessoas pelo nome. Então, hoje, a pessoa tem uma ação trabalhista, se ela procurar digitar o nome dela no site, não vai conseguir, porque começaram a se criar listas negras. Passado algum tempo, se criaram alguns sites de pesquisas, e hoje já tem a orientação que eles parem também de fornecer essas informações, né? Porque a seleção se dava no caso, para algumas empresas, se essa pessoa poderia ser um potencial reclamante no futuro. Hoje eu vejo várias empresas fazendo consulta assim na rede social. E as pessoas não têm muito cuidado. Hoje existem profissionais que são remunerados para te dar uma imagem, né? Uma imagem para a mídia, né? E isso é importante. E a gente sabe que muita gente consulta. Às vezes a gente ouve algumas brincadeiras, né? O pessoal costuma colocar algumas informações na rede social que podem ser diretamente interessantes para o empregador. Por exemplo, eu odeio na segunda-feira. É difícil o empreendedor contratar uma pessoa que se declara todo dia dizendo que odeia a segunda-feira. Eu particularmente amo a segunda-feira. Gosto mais da sexta, mas gosto da segunda-feira também. E ainda em processo de seleção, nós temos outras novidades que vão surgir agora. O pessoal está discutindo como é que vai ser o Enem esse ano. Vai ter prova da OAB esse ano, porque todos esses processos coletivos de seleção são aglomerações. E a gente está tendo que trabalhar isso, porque muita gente fala em perder o ano letivo. Olha o prejuízo educacional para os jovens, né? Principalmente da pré-escola, no ensino fundamental. Mas a gente também tem o ensino na minha época era segundo grau, hoje já mudou o nome, né? Sou um pouquinho mais antigo.
Mas o ensino médio, lógico, a transição do ensino médio para o ensino superior, ela precisa de necessariamente, ela vai demandar uma aglomeração. E como é que nós vamos tratar isso? Então, na seleção individual, eu ainda acho que as pessoas deveriam ter cuidado com as suas posições lançadas. Eu costumo dizer, e já falei várias vezes no programa Sem Nome que a gente participa, que a gente vive na era da opinião e não na era da informação. E é uma lástima que seja assim, porque hoje parece que todo mundo tem uma opinião, mas ninguém quer pesquisar e fundamentar as opiniões, né? Então, eu acho que tem que se dar uma certa importância, sim, para o que aquela pessoa pretende transparecer no meio social para fins da seleção individual. E na seleção coletiva mesmo, nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para processo de seleção coletivo sem aglomeração. Eu não sei de que forma que vão enfrentar isso, porque está acabando o ano e a gente precisa disso. Agora tu falou do processo, o Márcio Caramonte fez um comentário depois que tu mencionou ali a questão do mesário, né? Sem mesário, voto pela internet mesmo. Poderia ser pelo teu e-mail, desde que teu e-mail seja lá criptografado, lá tu consiga validar. Eu acho que o Brasil não tem tecnologia para isso. Ainda precisaríamos, olha, a melhor imagem que eu achei é o celular com QR Code na frente do mesário, né? Faz o QR Code e deu, porque votar de casa o brasileiro, lamentavelmente, ele tende a buscar algumas formas de burlar o sistema, né? E eu acho que nós ficaríamos numa situação de vulnerabilidade tecnológica muito grande. Sim, passar uma insegurança é pior do que o tempo que a gente perde com isso, o trabalho nisso. Bom, estamos quase, já passamos de 1h11, tá muito boa a nossa conversa. Um outro item que a gente tem que ter uma tendência, que a gente tem falado muito também, assim, e tem escutado a princípio, é que esse distanciamento, e aí volta aquela coisa do desconectar-se e se conectar ao mesmo tempo, né? Ele pode prejudicar a questão principalmente quando a gente trabalha em equipe, né, Junico e Kleber, aí a questão de empatia e solidariedade, colaboração mesmo. A gente sabe que às vezes um projeto, para dar certo, precisa de uma liderança, precisa de alguém mostrando aonde quer chegar, qual é o objetivo, qual é a visão que eu quero ter daquele resultado que eu quero buscar. E eu sempre que eu falo disso, eu cito, Junico, nas minhas aulas lá, os exemplos dos Kaizen que a gente fazia, né? Quer dizer, a gente trazia lá um chão de fábrica, a pessoa que nem tinha toda a instrução, vamos dizer assim, um ensino médio às vezes, mas quando envolvia ela no processo, aquela troca naquele momento ali, a solidariedade, ajudando, compartilhando, o ganho era muito grande. A gente fazia mudanças significativas numa semana de Kaizen lá. Então, meu medo é que isso também, assim, se a gente tiver que viver mais distanciado, isso possa afetar o trabalho em equipe, né? Acho que a parte física da coisa para o trabalho em equipe é muito importante, tá certo? E certas atividades que são tipicamente empresariais, né? E que envolvem, por exemplo, atividades desse tipo Kaizen e tal, exige a presença física dos camaradas dentro do processo. O que não significa que não possa ter alguém virtual estimulando o debate de outros lugares e tal, que tu possa fazer aí alguma... Nós fizemos um trabalho agora aí em equipe de liderança, num lugar bem longe, onde o nosso instrutor, que estava conduzindo o trabalho, estava virtualmente aqui, os caras estavam trabalhando coletivamente, fisicamente lá. A minha tese, um pouco, é que a gente tem que explorar essas possibilidades, entendeu? Evitar as fraquezas e ganhar as virtudes da estrutura virtual. Agora, o trabalho em equipe, ou seja, isso, de certa maneira, né, ela exige que você tenha ambientes para fazer isso. Existe um conjunto muito grande de ambientes virtuais nessa parafernália que está aqui. Então, por exemplo, os alunos aí do mestrado, doutorado, fazem trabalho coletivo em salas virtuais, porque essa parafernália que a gente está usando tem salas virtuais onde os caras podem trabalhar, etc. Só que é evidente que não é a mesma coisa que o trabalho físico, né? Mas, de novo, eu acho que a combinação desses dois elementos me parece
que é uma solução aí a ser buscada aí ao longo do tempo. Porque, por exemplo, algumas coisas, eu estou fazendo a direção da empresa. O Produtar tem uma empresa, nós temos uma direção, certo? Nós nos reunimos aí, o Ivan está em Santa Catarina, o Dupont está em São Paulo, eu estou aqui, o Pisato está em Bento Gonçalves, lá do lado do seu Plínio, tomando vinho, está na melhor das posições, e o seu Cristiano está lá na Zona Sul. E nós fizemos um trabalho em equipe, aqui perfeitamente possível, reuniões, tomamos decisão, tudo certo. Só que tem um pressuposto, né? A gente tem um relacionamento físico, histórico, muito grande antes. Isso. Então, facilita as tomadas de decisão, toda a ambientação da coisa. Agora, vou fazer um Kaizen, eu vou reunir a equipe, entrar no lugar, no Gemba, olhar a fábrica, mudar o layout, bueno, aí tem que ser físico, né? Você não tem outra alternativa. Com a possibilidade de instrutores qualificados poderem participar em certas partes da conversa sobre questões conceituais, etc. Eu acho que também isso aí pode ser positivo. O cara vai fazer um Kaizen lá no Manaus, na Midea Carrier, e você está aqui do Rio Grande do Sul, e você pode perfeitamente ajudar os conceitos, a abertura, o que é takt time, o que é lead time, faz o trabalho, vê no primeiro dia, os caras apresentam, faz a crítica. Eu acho que dá para fazer atividades bem legais, híbridas, tá certo ou não? Então, temos que explorar melhor esse negócio do trabalho aqui. Explorar melhor. Eu acho que esse é o caminho da coisa. O caminho das Índias. Como diz, o caminho da roça. Da roça. E aí, eu concordo plenamente com o Junico. Tenho um pouco de dificuldade de interpretar essa forma, porque eu defino o operador do direito como um dos profissionais mais solitários que existem. A nossa atividade intelectual, eu, por exemplo, tenho dificuldade de desenvolver minha atividade intelectual com barulho, com conversas, ou mesmo, muitas vezes, de dividir a ideia e reformular. Eu gosto de conversar ou depois ou antes, né? A gente costuma dizer que o lugar mais solitário do mundo que a gente pode ver é no direito, que é a tribuna. Uhum. Toda vez que a gente está na tribuna, a gente está absolutamente sozinho, né? E a gente acaba criando uma autodefesa, então o distanciamento não nos incomodaria tanto. Mas também posso dizer que esse novo normal, ele tem sim aproximado muito colegas. Eu fiz várias reuniões com colegas, aí, inclusive para troca de experiências, em algumas situações, colegas de Porto Alegre, de outros estados, né? Ontem, quando a gente encerrou o nosso webinar, que era específico e técnico de direito do trabalho, ao fim dele, no nosso grupo, nós já desenvolvemos N outros projetos. Já se pensou em palestras na Universidade Federal, já se pensou em criar um livro mesmo, né, com artigos. Então, assim, a gente tem que definir o que é o distanciamento. O distanciamento, ele é físico, ele é distanciamento virtual, talvez o distanciamento total, sim, ele afeta absolutamente, né? Mas eu acredito que o físico, ele vai ter que ser contornado, ele vai ter que se adequar. A gente vai ter que pensar numa aproximação virtual que supra, talvez, com um pouco mais de foco no que realmente importa, né, para a gente evitar, como bem disse o Felipe há pouco, aquelas reuniões intermináveis onde todo mundo quer comentar alguma coisa só pelo prazer de comentar, mas sim, a aproximação pode sim ser virtual. Eu não vejo muita dificuldade. Não consigo ter essa visão macro que tem o Junico em todas as áreas, porque eu estou numa área onde, como eu disse, a profissão é solitária. Mas eu não senti dificuldade nenhuma, encontrei, inclusive, facilidades por causa do distanciamento físico e a aproximação virtual. Tem pessoas que vão querer manter o distanciamento físico mesmo depois, pós-pandemia, de algumas questões e algumas pessoas. Bom, caminhando já para o nosso final da nossa conversa, uma coisa que a gente vai precisar realmente para que isso tudo funcione é uma boa conexão. E a gente fala assim, a gente já falou isso lá no início, e ainda acredito que ainda está um pouco longe de ter essa infraestrutura
dos sonhos para nós todos, né? Claro que, subitamente, assim, de uma hora para outra, tem que decidir que vai ser tudo online, que vai ser tudo virtual, que vai ser tudo... E isso, de alguma forma, me fez lembrar a mudança que foi feita na Justiça do Trabalho, Kleber. Porque, de alguma forma, quando foi mudado os processos eletrônicos, o advogado acabou tendo um papel mais importante, né? Porque ele acabou alimentando o processo, ele vai indiciar a testemunha. Me parece assim que agora, nesse contexto, também está responsabilizando mais o profissional. Ele vai ter que estar atento se chegou uma nova mensagem, vai ter que estar... a questão... Porque, como nós falamos antes, a produtividade não vai ser medida por um aparelho, por um cartão ponto, né? Ele vai ter que entregar resultado. Então, assim, essa conexão nesse sentido, assim, uma boa conexão no sentido de como é que as pessoas vão receber essa carga de responsabilidade, né? Serão mais responsáveis. Sabe, Felipe, tu propõe o boa conexão e eu pensaria em boas conexões. Sim. A gente já acabei comentando anteriormente a conexão realmente à rede, ao sistema, todas as conexões são importantes e a gente demanda, lamentavelmente, de alguns atos que são supra-humanos, talvez, porque dependemos dos nossos governantes para essa melhora. Mas aquela que a gente pode trabalhar são as nossas conexões pessoais. Uhum. Alguns usam networking ou várias outras termos, né, modernos. Eu não sou muito afeito a colocar termos ingleses, tanto que todo mundo fala em home office, eu falo em teletrabalho. Eu gosto do português, da nossa língua, né, pátria. Mas, assim, conexões pessoais, né? Aquele colega que daqui a pouco está com dificuldade de acessar a internet e vai ligar para o outro e vai dizer, vem aqui, faz aqui do meu escritório. Um amigo meu criou um projeto, desenvolveu um projeto de lives e ele ficou impressionado porque ele já tem no canal dele 30 horas só com grandes advogados conversando com ele e ele disse, nem eu compreendia as boas conexões que eu tinha para todo esse pessoal vir me apoiar no meu projeto. Então, muito mais do que a conexão à rede, que é uma coisa importante, mas que não depende necessariamente da gente, eu acho que a conexão com as pessoas, os contatos que a gente tem para nos apoiar nas nossas atividades, esse, para mim, é o delimitador entre o normal e o novo normal. E aí, Junico? Olha, tia, o que eu vou dizer para ti? Eu acho que o mundo esse da mentalidade da era digital, ele é o mundo das redes, tá certo? Então, o livro talvez mais importante aí do século XIX, falando sobre o século XX, é o livro do Manuel Castells, A Sociedade em Rede, volume 1, 2 e 3. Porque, na verdade, o que tu está tendo é uma capacidade muito grande de te relacionar horizontalmente com muita gente, tá certo? E a rede te entrega elementos, né, muito importantes nesse debate. De tal maneira que a boa conexão ela é fundamental. Porque nesse mundo de rede, né, eu dou aula nesse negócio há muito tempo, e o cara vê, pô, rede é bom. Não, rede é um elemento social. Por exemplo, também tem a rede do narcotráfico pesada, a rede financeira internacional. É a sociedade em rede, conexões que se dão em rede. São conexões rápidas, conexões possíveis de serem feitas dentro do processo geral. Então, na verdade, dentro desse conjunto de conexões possíveis, são muitas, tá certo? São infinitas possibilidades, achar boas conexões que possam fazer com que a humanidade possa crescer, distribuir renda, ser sustentável do ponto de vista das pessoas, do meio ambiente, essas redes, né, se contrapõem a outras redes que têm pensamentos mais obscuros possíveis, imagináveis, na verdade. Então, realmente, esse é um tema muito importante. E também, né, eu acho que tu colocasse bem, quer dizer, se tu chegar de noite e for ficar a vida inteira nas redes de WhatsApp, bueno, aí tu não vive mais também, quer dizer, então tudo dessa vida tem limite. Mas
A sociedade que nós estamos vivendo é uma mentalidade informacional em rede digital. Isso aí, ele é um elemento de realidade. Agora, como é que nós vamos viver, né, dentro de uma linha de teorias das organizações? Como é que nós vamos viver, primeiro? Segundo, viver bem. E terceiro, viver melhor, que é um cara de teorias das organizações. Bueno, isso aí nós temos que construir socialmente. Não está dado que só porque eu estou conectado em rede, a minha vida vai melhorar, eu vou ficar... Não. Tem uma construção social aí nessa sociedade que é muito importante de ser discutida, de ser estabelecida. Viu? Isso aí, eu acho que realmente é um ponto bem importante do debate. Pode ter boa conexão, mas também pode ter má conexão. Aí vai a velocidade de perceber. É o exemplo mais clássico disso, né? Tem um nome que eu não gosto muito do nome do livro, porque o nome do livro trabalha com a minha profissão, mas que eu sugiro a todos vocês, somos os engenheiros do caos. Né? Nesse livro vocês vão ver como é que surgiu o fake news, as redes e conexões da política com fake news, como é que você bota a inteligência artificial, trabalha com o medo das pessoas, faz o medo das pessoas ficar cada vez maior. É um livro brilhante, né? O nome eu não gostei, Engenheiros do Caos, não fomos feitos para isso. Mas, realmente, nós geramos aí, com engenharia e inteligência artificial voltada para o mal, a confusão é tremenda, tá certo ou não? Então, isso aí não está dado. E eu acho que é só uma questão moral, questão ética, filosófica, que está em jogo esse negócio aí, cada vez mais pesadamente. O que é liberdade de imprensa e o que é fake news? Esse é um debate. Antigamente, ela não pode impedir o cara de falar, beleza? Mano, mas eu sempre fui um democrata defensor dessa ideia, tá certo ou não? O cara quer falar, que fale qualquer coisa, não tem problema. Só que agora o cara não só fala, como ele faz isso aí para uma multidão enorme, daqui a pouco o cara tá te mandando, tu te atirar do 7º andar, porque isso é legal, segundo a razão ABCD. Então, eu já voltei para uma visão bem menos liberal, entre aspas, aí, menos... E mais, bom, vamos controlar esse troço, vamos regulamentar esse negócio, o que pode e o que não pode, tá certo? São muitos temas aí. É o paradoxo de Bauman. O paradoxo de Bauman aí, de Zygmunt lá, para fazer entre a liberdade e a segurança. Uma, tu acaba ampliando a outra. Falando em segurança, nossa última tendência aí, o que eu acho que sim, o que mais rapidamente a gente acabou se mobilizando, foi a questão da segurança no trabalho, né? E na própria vida pessoal, eu acredito que muitas pessoas acabaram mudando seus hábitos. Na indústria, a gente já tinha isso muito claro, assim, muito frequente a questão da segurança, a exigência de NRs, toda a preocupação com o ambiente de trabalho, redução de acidente de trabalho. Então, era muito mais focado na operação em si, né? Agora a gente está vendo um outro lado, que é a questão da segurança física, não só física, mas também questão emocional, questão de todos os sentidos, segurança para que a pessoa se sinta-se bem, né? Então, abala todos os sentimentos aí. Mas, de alguma forma, essa tendência é uma tendência que eu acredito que, como eu disse, na indústria já era muito mais comum, na prestação de serviço não tinha tanto exposição, mas na vida pessoal também, a segurança, ela como forma de viver agora, né? Não sei como é que vocês estão percebendo isso, assim, de tirar o sapato antes de entrar em casa. Aí eu vou para o livrinho, tá certo? Porque no livrinho, essa pergunta para mim ela é tranquila de responder, porque eu sou um cara que acredito nos princípios tema Toyota de produção. Então, a segurança está em primeiro lugar. Ponto. Hoje, no futuro, e deveria ter sido no passado. Deveria ter sido no passado. Que segurança? Segurança das pessoas, dos trabalhadores, segurança dos clientes e dos consumidores e segurança da comunidade. Portanto, o conceito de segurança no sistema Toyota não é só a segurança do trabalhador, é a segurança dos clientes, consumidores e da comunidade. Por quê? Porque a necessidade mais básica do membro de uma equipe é estar fisicamente seguro nas atividades cotidianas. Se você não está fisicamente seguro nas atividades cotidianas, tu não vai produzir, muito menos ainda vai produzir com qualidade.
Portanto, é preciso gerar uma atmosfera de confiança e respeito. E a atmosfera de confiança e respeito só pode ser realmente obtida no mundo real com segurança em primeiro lugar. Então, isso da pandemia é apenas um momento para a gente fazer uma discussão sobre segurança, e essa discussão tem que andar por todas as operações. Isso é por que eu vou fazer. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir a segurança sempre e também em tempos de Covid. Como é que você constrói a segurança? Você constrói a segurança quando você vai projetar uma máquina, tu vai pensar em segurança. Quando você vai projetar o sistema jurídico, você não pode achar normal que um cara ande a 200 km por hora. Você vai construir a segurança quando você estabelece como você deve atravessar a rua. Você deve criar uma cultura de segurança e esse como deve estar permanentemente em todas as atividades. Eu tive a oportunidade, que eu achei fantástico, que era jovem, né? Recente tinha saído da Petrobras, fui na Alemanha, olhei para um lado, olhei para o outro lado, na verdade, e passei fora da zona de segurança. E um guarda alemão me apitou e começou a conversa em inglês. Eu falei, eu olhei para o lado de lá, olhei para o lado de cá, não tinha ninguém, eu podia atravessar aqui. Aí ele olhou para mim, o cara preparadíssimo, disse, ó, agora o senhor imagina, aqui tem um guarda, que sou eu, o senhor atravessa fora da faixa de segurança e tem uma criança olhando isso. O que a criança vai pensar? Terminou a minha argumentação brasileira caótica e naquela época eu ainda não entendia os detalhes da segurança. E o que eu devo fazer agora? Dizer, como fazer? Tem que reprojetar posto-trabalho. Fiz um live esses tempos aí, trouxe o cara da Torres Eólicas do Nordeste e o pessoal aí da CCGL. Tem que reprojetar o posto-trabalho? Sim. Tem que reprojetar as estruturas da fábrica? Sim. Mas nessa pandemia eu tenho que reprojetar restaurante, que é um lugar coletivo, tem que reprojetar a estrutura de chegar e voltar do trabalho, que é o problema dos ônibus, pesadamente. Ou seja, tudo que envolver muita gente, eu tenho que reprojetar. Agora, eu acho uma oportunidade enorme para a sociedade brasileira repensar o tema da segurança, não só do ponto de vista industrial, mas também do ponto de vista da sociedade como um todo. Então, nesse ponto, é claro que a pandemia é um horror, mata um monte de gente, estamos tratando errado esse negócio, etc, etc. E alguns amigos acabam doentes, é muito complicado. Portanto, é horrível essa tal da pandemia, é um péssimo, tá certo? Mas, uma coisa a gente tem que tirar de tudo, inclusive, que é muito ruim na vida, que são as lições. E esse tema da segurança, para mim, é fantástico, porque eu vou poder falar aquilo que eu acredito. Segurança é igual ao número 00000 de qualquer coisa que tu imagine em termos industriais, sociais e ambientais. Esse é o meu ponto de vista. Não queria que eu respondesse como engenheiro, vai lá, faz isso aqui, projeta, tira todos os caras de merda, mas isso também é muito importante. Por isso que frigorífico é complicado, os caras tão perto, o ambiente é fechado, tu tem ar-condicionado, não circula. Cara, vai dar rolo. Por quê? Porque para essa situação do Covid, o diabo do ambiente do frigorífico é ruim. Sim. Então, tem que projetar o trabalho. É isso. Eu pactuo totalmente da posição do professor Junico e até acresceria um termo, uma expressão que eu gosto muito, que eu acho que delimita o profissional do novo momento que o Brasil vive, que é aquele que consegue buscar visualizar uma vantagem, ver algo de bom na dificuldade, criar uma oportunidade na dificuldade. Com relação à segurança, eu tenho uma pequena dificuldade de compreender de forma relacionada com a pandemia, porque todo o profissional que falou até agora sobre segurança na pandemia, ele fala sobre lavar as mãos, utilizar álcool gel e usar a máscara. Tirando a máscara, que é um EPI, o resto é asseio, é limpeza, é higiene pessoal, e a gente está trabalhando como item de segurança uma coisa que deveria ser íncita a todo ser humano, que é a própria higiene, né? Então, nesse sentido, eu teria um pouco de dificuldade em compreender a segurança.
Mas também gostaria de não deixar uma mensagem, já que nós falamos bastante sobre teletrabalho, home office, trabalho remoto, que não se descuidem que a norma específica prevista na CLT, ela continua impondo a obrigação para o empregador de controlar e dar essa segurança ao empregado. Então, não basta simplesmente tu chegar e dizer, tá aqui o notebook, vai para casa e vai trabalhar. Não sei de que forma vai ser feita a fiscalização, e é isso que a gente precisa avançar um pouco no Brasil. O Brasil é muito precário em fiscalizar. A gente tem uma proliferação de normas que é uma coisa absurda a nível, né, mundial. Foi feito um estudo mês passado, divulgado, que nós teríamos gerado no Brasil 10 mil normas a respeito da pandemia. E que só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram 4 mil normas novas. E aí a gente fica pensando, como é que o operador do direito vive no meio disso? Não sei dizer. Mas, assim, a gente não tem a fiscalização disso. E é por isso que a gente cria leis. O que eu gostaria de deixar aqui de importante é que não se descuidem da CLT. A CLT continua determinando que a segurança a ser fornecida, independente de estar no ambiente de trabalho ou no ambiente residencial, ela ainda é obrigação do empresário, do empregador, e não podemos fechar o olho para isso, porque isso aí depois dá um probleminha lá mais adiante. Eu acho que para 2 pontos aí, acho que o primeiro ponto é a questão solidária ali, o Júnior falou do exemplo, né? A gente acaba mudando, a mudança de hábito, ela acontece primeiro por bons exemplos, a gente enxergando o exemplo bom, positivo, a gente consegue mudar rápido, e quando a gente percebe que isso é bom. Então, a gente volta para um sentido de que todo mundo é responsável pela sua segurança e pela segurança do outro, né? Então, tem que essa acho que vai entrar naquela questão da mudança cultural. Todos, em algum momento, vão ter que perceber que o seu papel ali, ele é mais importante do que ele imaginava. Então, ele não só faz parte daquele ambiente social, mas o que ele faz para aquele ambiente social também impacta os outros e vice-versa, né? Seja por bons exemplos, seja pela segurança correta, seja por muito mais. Queria deixar o espaço para vocês finalizar aí o nosso bate-papo, foi aí já quase 1h30 passada de conversa. Então, queria fazer o seguinte, em primeiro lugar, o Renato Bernardes diz, o Juninho que errou, Sportivo Vaz Inter e Grêmio Novo Hamburgo, na verdade, como fez o Kleber também. Queria agradecer, mas eu achei genial, foi o Márcio Chiaramonte, porque o Márcio Chiaramonte disse um negocinho, Renato, é o peso da idade, kkk. Eu achei bárbaro. Em primeiro lugar, o bom humor é fundamental dentro desse debate geral. Realmente, o peso da idade, o alemão, falta de informação. Eu vi o jogo sair para cá, agora chegou aqui, mas eu fiquei feliz que o Sportivo também é um time, o Novo também é um grande time. Maravilha, muito bom. Então, eu adorei aqui a conversa. Segundo, pessoal, que eu acho que é relevante, é o seguinte, agradecer muito aí a Felipe Vargas e Kleber Dalla Coleta, porque eu acho que não sei quem teve a ideia, se foi tu, Felipe, eu acho que esses debates interdisciplinares, que envolvem várias áreas, vários pontos de vista, sabe? Isso é um negócio muito importante, é pegar um tema e olhar esse tema à luz de muita gente que pensa diferente, o economista, o advogado, o engenheiro, o administrador, esse tipo de coisa é muito positivo. Então, queria parabenizar vocês, dizer que eu gostei muito, Kleber. Eu não estou acostumado a fazer live com advogados, né? A gente trata de advogados coisas do tipo. E eu achei genial, aprendi muito aí, Kleber, gostei mesmo, fico feliz aí, não te conhecia pessoalmente. Felipe, também a gente já se encontrou na vida, muito, muito legal. Também queria agradecer o Cássio, o Guilherme Cássio, que gentilmente, de vez em quando, me solicita para me fazer algum debate. E também dizer que eu tenho especial apreço pela FITEC, acho
uma bela escola, com importância para Caxias do Sul, na Faculdade de Tecnologia, e sempre que me chamaram, eu fui umas 2, 3 vezes aí, outra vez foi o Vargas, mas foi o Vargas da Engenharia, né, que me chamou aí, trabalhamos juntos lá na Suspensis um tempo atrás, tá certo? E eu gosto muito de Caxias, né, todo esse pessoal aí, me tratou sempre bem, o Daniel Randon, o pessoal o Astor Schmidt, todo esse pessoal da Tramontina, o Walter Cussot, são pessoas maravilhosas, o pessoal da Todesquim. Então, tive uma relação muito grande, tenho ainda historicamente aí com o que eu carinhosamente chamo de Gringolândia, tá certo? E sempre que vocês acharem por bem que a gente possa trocar uma ideia, respeitada a posição do Márcio, que o peso da idade já está meio pegando pesado, eu estou totalmente à disposição. Então, agradeço enormemente essa oportunidade, a vocês, as pessoas que nos assistiram, os comentários, né? E é um prazer, foi um prazer essa noite de debate com vocês. E aí, Cleber? Bom, eu da mesma forma também que quero agradecer a bagagem que traz o Junico é fantástica, né? E o Felipe é uma pessoa que eu não canso de dizer que conviver com ele é um aprendizado, né? O Felipe tem uma forma de ver o mundo, acredito que semelhante à minha, nós somos otimistas, né? E muito bom participar desse momento, até para o pessoal entender que esse tipo de conversa, ela não surge do nada. Quando vem o Felipe e diz, vamos fazer uma live para discutir aspectos normativos, a gente se prepara, né? E aqui tem a prova disso. E quando a gente começa a conversar e ver que o fundamental não é ficar aqui dizendo o artigo 6º da CLT já previa, não, que a gente tem aquela questão humana também para discutir, isso acresce demais, né? A gente falava, o Felipe falou há pouco em praticar empatia, a gente tem que buscar esse tipo nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse novo normal, a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, né, de nos aproximar os distantes, né, não precisamos distanciar dos próximos, né, mas aproveitar esses momentos, para mim é um grande orgulho poder conversar com toda essa comunidade acadêmica da Unifetec, que é um marco aqui na nossa cidade, e eu permaneço à disposição sempre que vocês precisarem, acharem que eu posso colaborar de alguma forma, a gente está sempre à disposição aí. Muito obrigado pelos ensinamentos, professor Junico, e obrigado pela oportunidade, professor Felipe. Eu só vou dar os créditos. Então, a ideia começou com o professor Eduardo Xavier, que é o coordenador de engenharia aqui da unidade de Bento Gonçalves, Junico. E daí a gente conversou com o Cássio e ele foi mobilizando aí, e a gente queria algo realmente assim, que não ficasse muito na questão do especialista em si, mas que a gente conseguisse trazer uma visão completa, né? Porque realmente somos todos humanos, e mesmo que a gente tenha tecnologia, tenha as máquinas, tenha toda essa ascensão aí para mudança, mas vamos focar sempre no ser humano, que é quem movimenta, quem faz acontecer. E o otimista é bom, Cleber, ser otimista, porque o otimista ele não sofre tanto por antecipação, né? Eu estava tranquilo que o Esportivo ia ganhar hoje e passar para a próxima fase aí. Só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Tenho uma enorme admiração por ambos aí. O Junico, que nem eu disse, eu tive a experiência de conhecer na Farina, quando a gente fez a implantação do sistema de produção lá. E o Kleber, a gente já tem uma feliz convivência no programa da rádio também, que a gente faz junto, e acabamos ficando aí bons amigos. Que quero desejar para todos vocês assim, uma ótima semana, que consigamos aí retomar pós-pandemia o melhor de cada um de nós, né? Acho que todo mundo tem potencial para dar o melhor de si e fazer a diferença. Então, mais uma vez, obrigado. A Unifetec, nós estamos em Bento, mas tem a unidade de Caxias, que é o primeiro centro universitário da Serra, né? E tem trabalhado muito essa questão da mudança do mindset. Então, a gente tem alcançado altos níveis de nota no ENAD, justamente por causa dessa questão de preparar o aluno para o mercado de trabalho, né? Muito foco no que resultado ele vai trazer lá, não só a parte técnica, conhecimento, mas também essa questão humana, assim, tem muita disciplina que trabalha empreendedorismo, trabalha o desenvolvimento do ser humano.
Então, mais uma vez, obrigado, e o que eu puder ajudar, conte comigo também por uma situação dessa. O pessoal gostou muito, assim, tem vários comentários ali, agradecer a todos. Então, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Abração.